E como os membros do Ministério Público e também os servidores podem participar ou participam desses projetos, da maioria dos projetos, de maneira assim mais intensa, eles podem participar? Nós temos duas vias de participação, basicamente. Aquelas que são de iniciativa do próprio CEAF, onde nós detectamos algumas demandas e já colocamos os cursos, estruturamos os cursos que vão ser depois disponibilizados para os membros do Ministério Público e para os servidores, ou o próprio servidor ou o próprio membro do Ministério Público nos faz uma provocação no sentido de: eu preciso de X. E nós vamos avaliar, venha essa demanda do servidor, venha do membro do Ministério Público, nós vamos avaliar essa demanda e tentar montar, dentro do possível, um curso que satisfaça aquela demanda. Um exemplo simples. Aqui, 2 semanas eu tive um colega que me fez um pedido, ou melhor dizendo, ele fez um elogio a um curso que nós fizemos no CEAF de técnicas de negociação. Isso para o Ministério Público é importante na hora de fazer aqueles acordos, né, os termos de ajustamento. Sim. Né? E então eu tenho que saber negociar com a outra parte. Muito bem. Para isso tem todo um treinamento, todo um regramento. O elogio que veio a esse curso, no sentido de seria necessário fazer outro, porque o público foi muito pequeno. E, regra geral, cursos dessa ordem exigem públicos pequenos. Então é algo que já, por provocação de um colega, já está entrando na nossa esteira de produção para que seja disponibilizado para os membros do Ministério Público num primeiro momento, que são eles que participam desse tipo de atividade. Mas há outros tipos de demandas, por exemplo, de um servidor que nos pediu a participação nos grupos de estudos que estão abertos hoje para promotores de justiça. Por que excluir os servidores? Não há motivo, não há algum para isso. Né? Então estamos trabalhando nesse sentido para também criar grupos de estudo para os servidores ou incorporá-los aos grupos de estudo dos membros do Ministério Público para chamar esse pessoal para fomentar a capacidade de aperfeiçoamento, não só técnico, como também pessoal. Sim. Na verdade, isso acaba se tornando em um círculo virtuoso. Aquele que se interessa por estudar um tema pequeno hoje, aquele tema pode tomar maior. E essa dimensão maior e o gosto pela leitura, pelo estudo, pelo aprimoramento funcional pode redundar o quê? Num curso de especialização. Não por nós, patrocinado, mas por outras instituições de ensino. E assim sucessivamente, depois vem o doutorado, e tudo isso é importante para que a gente tenha um quadro cada vez mais qualificado. Claro. Depois da Constituição de 88, cresceram muito as atividades do Ministério Público, as prerrogativas do Ministério, que tem um leque muito grande de atribuições. Por isso é importante também não só o CEAF planejar, mas também o membro do Ministério Público e o próprio servidor, ele pode sugerir e dar ideias. Sim, sim. É uma casa de educação. É assim que eu procuro tratar o CEAF. É uma casa de educação. E como casa de educação, ela não pode estar voltada só para dentro, ela tem que estar voltada para fora. Fora seria o nosso público-alvo. Vamos pensar só nas necessidades que o Ministério Público tem, mas nas necessidades que o nosso público exige. Nós temos lá também como atividade no CEAF própria, a da avaliação das bolsas de estudos de quem para fazer cursos, quem faz cursos de mestrado, doutorado ou especialização aqui mesmo no Estado. Né? Também passa por nós lá a avaliação dos pedidos dos promotores que optam por fazer curso de doutorado ou mestrado. Então, esse centro de estudos ele tem uma dimensão enorme dentro do Ministério Público, a ponto de eu considerá-lo como uma escola mesmo. Claro. Eu procuro dar o tom de fomentador de estudos nosso, né, ao CEAF, para que ele tenha agora, depois desses passos que os meus antecessores tiveram, de criação, consolidação, e agora, quiçá, eu consiga fazer isso, né, de MAD do CEAF, lançar outros voos, quem sabe, né, para atingir ainda mais um patamar mais elevado do que já se encontra hoje quando comparado a outros centros de estudos do Ministério Público brasileiro. Claro. E a importância do CEAF, eu creio que ela pode ser vista em relação ao curso
que está em andamento sobre a lei 12.403 de 12, né? Em consequência, é dessa lei que altera dispositivos do Código de Processo Penal. Lá foram reunidos quase 300 promotores de criminais justamente para lidar com essa matéria, para ter uma especialização mais forte a respeito da lei que estava entrando em vigor. Olha, foste muito feliz no exemplo, Marco. Essa lei, ela trouxe um impacto forte, né, dentro da nossa realidade jurídica, especificamente no processo penal. E, num primeiro momento, claro que as dúvidas afloraram de um modo muito forte dentro do Ministério Público. Como eu vou proceder agora? Então, o que fez o CEAF? Juntamente com o nosso Centro de Apoio Criminal, né, uma parceria com o Dr. Davi Medina da Silva, que é o coordenador do Centro de Apoio Criminal. Detectado o problema, ou as dúvidas que os colegas começaram a manifestar, montamos um curso de atualização e discussão da lei. E, de fato, reunimos cerca de 300 pessoas entre servidores e entre promotores. Volto a repetir, não foi um curso só para membros do MP, também para servidores, para quem nos dá o apoio. E mostra bem a preocupação do CEAF em estar cuidando, monitorando todo aquele tipo de alteração legislativa que vai impactar forte na nossa atividade. Eu não preciso simplesmente fazer um curso no CEAF de revisão daquilo que já estamos fazendo, mas também abordagem sobre as novas alterações ou as novas formas de atuação que o Ministério Público possa ter. Simplesinho, eu já posso te antecipar aqui, dando esse furo até para ti, né? Nós temos 3 textos normativos que estão em tramitação junto ao Congresso Nacional. O primeiro deles, que vem sendo muito discutido, é o Código Florestal. O segundo é o Código de Processo Penal. Terceiro, o Código de Processo Civil. Assim que estes códigos forem aprovados, antes da entrada em vigor deles, nós vamos fazer cursos de atualização para os membros do Ministério Público e para os servidores, de acordo com essa realidade que estará estampada nestes códigos depois de aprovados. Não se corre o risco de o Ministério Público ser pego de surpresa. Aí o nosso caráter, nossa atividade preventiva. Claro. Nós demos o exemplo da Lei 12.403, que altera esses dispositivos do CPP, mas eu digo assim, geralmente, seguidamente, legislações estão sendo alteradas. E, às vezes, não basta apenas o promotor de justiça, seja ele da área criminal ou civil, não só o estudo, né? Não basta só aquela dedicação dele a esse estudo. Quer dizer, é importante o curso, né? O aprimoramento àquela lei, àquela legislação que está entrando. Exato. E para isso, o Centro de Estudo, o CEAF, ele conta com uma parceria importantíssima que é dos centros de apoio do Ministério Público, cada um na sua área. Temos vários, né? A parte criminal, a parte ambiental. Ficar nesses dois nestes exemplos que eu coloquei, do civil também, nesses 3 códigos que eu fiz referência. O CEAF entra com a parte, podemos dizer assim, acadêmica, já com um indicativo de como proceder, não conhecer e debater, mas também como proceder, e os centros de apoio depois entram com questões mais práticas que os promotores e os servidores possam vir a sentir na sua atividade fim. Exemplo, construção de processuais, qual será a melhor tática para atuar desta ou daquela maneira. Então há um trabalho conjunto e em parceria muito importante entre o CEAF, entrando com a questão acadêmica, e pronto, poderíamos dizer assim, e os centros de apoio do Ministério Público com esse suporte para uma atuação já mais direta, pontual em cada processo. Claro. Falando em processo e o promotor que vem de uma área criminal, hoje em dia a criminalidade ela está avançando muito, né? E como referiu recentemente, o CEAF ele pode fazer essa parceria junto com o Centro de Apoio. Quer dizer, o Centro de Apoio Criminal faz a parceria CEAF e lá o promotor ele recebe, por exemplo, um curso técnico sobre enfrentamento de atividades
lavagem de dinheiro, por exemplo. Sim. Ele recebe como lidar com essa questão. Nós temos também crimes licitatórios. É importante o promotor atuar e estar por dentro dessa área. Marco, para que tenhas uma ideia, em outubro nós teremos um encontro estadual que conjuga todos os centros de apoio do Ministério Público. E esse encontro estadual, a tônica que se está dando é da investigação civil e criminal. Quando o doutor Eduardo de Lima Veiga, o atual procurador-geral, estava em campanha, a proposta foi de combate à corrupção. Sensível a isso, o CEAF está organizando este encontro para outubro, tendo como mote exatamente essas duas situações, que levam a estes pontos agora. Ou seja, combate a crimes licitatórios. Como é que eu vou investigar um crime licitatório? Por onde é que eu começo? Como é que eu posso... Quais são os instrumentos que estão à minha disposição para poder apurar aquilo que muitas vezes eu não tenho a vivência? Nós estamos acostumados, e isso eu pego uma realidade, por exemplo, de um promotor de uma comarca pequena, de uma cidade pequena, onde é ele e só ele. Ou seja, ele tem tem audiência todas as tardes e algumas vezes pela manhã, mas tem para poder trabalhar. E onde é que sobra tempo para ele pensar em resolver um dos problemas graves que pode estar ocorrendo na sua cidade, que é a corrupção política, por exemplo, envolvendo licitações, envolvendo uma grande empresa com lavagem de dinheiro. Não sobra tempo para isso. É isso que nós vamos tratar. É este suporte que procura dar, essa sensibilização que procura dar o CEAF ao promotor lá da ponta. Eu me refiro ao lá da ponta por quê? Porque é aquele que muito está mais desassistido. É aquele que não tem uma promotoria para poder atuar de forma especializada. É o faz tudo. Sim, é o que faz clínica geral. É o nosso clínico geral, exato. E quanto mais nós pudermos facilitar, melhor. E entra exatamente nesse ponto. Esse encontro que nós teremos em outubro será exatamente para tocar nesses pontos que tu disseste. Como é que nós podemos ensinar ou sensibilizar os colegas que não tiveram contato com estes temas ainda a prestar um pouquinho mais de atenção ou como fazer para averiguar crimes desta ordem. Que eu lembro que no último concurso para promotor, nós tivemos, se eu não estou enganado, 29 promotores de justiça que foram recém-empossados, tem aí alguns meses só, onde eu já passei por isso, né? A gente vai para o interior e cai o mundo em cima da gente. E até a gente conseguir ter uma noção de onde começar a trabalhar e o que dar como prioridade, vai algum tempo. Então a nossa ideia é justamente essa, né? Dar um suporte melhor para que ele possa fazer o seu trabalho tranquilo, de forma técnica para a sociedade, aquela prestação ou contraprestação que ela tanto precisa. Ok. Doutor Mauro Fonseca Andrade, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no programa. Parabéns pelo seu trabalho, pelas suas ideias, os seus projetos lá no CEAF. Né? Que tudo dê certo, principalmente esse curso que é importante para a especialização dos promotores de justiça aqui do Rio Grande do Sul. Eu te agradeço, Marco, pelo carinho do convite e pelo espaço para conversar sobre. Hoje, para mim, é tão caro, né? Tenho um cuidado muito grande com esse tipo de tema. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!